por centro, o todo da graça de Deus, né? Porque não compreende que todo aquele sustento, aquele livramento, aquele cuidado veio de Deus. É sorte, é algum outro indivíduo, ou talvez a sua própria posição, não é? Mas para nós fica o desafio de que tudo que temos, tudo que somos, ou que futuramente a gente vier a ser, parte do Senhor para a nossa vida primeiro, né? E isso vai trazendo conforto, segurança, alegria para o nosso coração, porque vem de um ser que é imutável, não é? E isso é tão grandioso. Esse reconhecimento no nosso coração e na nossa mente é algo que traz equilíbrio para a nossa vida espiritual e para a nossa fé, quando nós pensamos dessa forma, não é? Que tudo vem de Deus, de um ser imutável. Amém, irmãos? Vou começar a minha mensagem aqui perguntando para os irmãos o que é que vence o mundo. Veja bem, não estou perguntando quem é que ganhou a Copa do Mundo, estou perguntando o que é que vence o mundo. Os irmãos sabem? Vamos ver então. A Glorinha já falou aqui, mas vamos ver. Vamos ver aqui, ela deu um chute e acertou, mas vamos lá ver a resposta aqui. Vamos abrir a palavra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Lucas 5, verso 1. Amém? Lucas 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. A palavra diz assim, irmãos: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Até aqui. Senhor, nos abençoe na Tua palavra, que ela possa, Deus, falar com cada um de nós. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ela conta uma das passagens do ministério de Jesus por esta terra. E logo no primeiro versículo, nós vemos, meus irmãos, a importância que Deus dá para o homem. Muitas vezes
nós não alcançamos assim essa profundidade, mas a palavra aqui no verso 1 diz que a multidão estava apertando para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E Jesus, então, vendo essa necessidade, ele entra no barco de Pedro e pede para Pedro se afastar. Aí ele senta e começa a pregar para a multidão. Então nós vemos, meus irmãos, que para Deus o anúncio, como o irmão falou, de evangelização, de levar a palavra, é muito importante. Deus tem um prazer assim enorme em levar a mensagem para todos os homens. É uma multidão. Agora, interessante também, meus irmãos, nós observarmos dentro disso o ensino que Jesus deixou registrado ali para os seus discípulos, em especial para Pedro, mas para nós como igreja. Qual é que era o quadro ali que se apresentava? A palavra mostra aqui que Pedro tinha a noite inteira, estava em alto mar pescando, mas não tinha recolhido nada. Verso 5 desse texto consta: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Certamente, meus irmãos, quando Jesus chegou, ele estava onde? Na praia, já estavam lavando as redes, se preparando certamente para ir embora para casa, para descansar, porque eles pescavam à noite, não é? A pesca não era durante o dia, era à noite. Estavam lá lavando as redes, já tinham, vamos dizer assim, encerrado a tarefa, deviam estar cansados, desanimados, sem esperança. Mas aí o que acontece? Jesus entra no barco de Pedro, vai primeiro pregar para a multidão e depois ele chega e fala para Pedro: vamos pescar de novo. Foi o que Jesus falou? Aí Pedro fala: mestre, mas nós já pescamos a noite inteira, não conseguimos nada. Mas tem um detalhe, que isso é um ensino para nós. Qual é o detalhe nessa passagem aqui, nesse momento que eu falei para vocês? O que Pedro fala, meus irmãos? Vamos ver? Sob a tua palavra. Isso. Sob a tua palavra lançarei. O que Pedro mostrou nesse momento, meus irmãos? A obediência à palavra do Senhor. Na razão dele, ele podia falar: Senhor, deixar para amanhã, já estou cansado, já tive um dia aqui, experiência não muito boa. Mas mesmo assim, diante desse quadro, ele não titubeou. Sob a tua palavra eu lançarei. Agora vejam bem, meus irmãos, Pedro que falou isso, não foi? Então agora eu vou pedir para vocês abrirem em Mateus 14. Mateus 14, vamos ler aqui, Vamos ver uma outra passagem. Evangelho de Mateus,
capítulo 14, a partir do verso 22. Todo mundo achou aí? Mateus 14, 22. Vou ler aqui, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva. Então aqui vamos fazer um parênteses. Quem foi que pediu para ir até Jesus? Nós acabamos de ler. Pedro. Não foi o mesmo que lançou a rede, né? Teve fé. E agora? O que aconteceu? Hã? Não entendi. Então vejam bem. Interessante. Foi a mesma pessoa, não foi? Será que nós podemos dizer que acabou a fé dele? Não. Mas aí vejam bem, meus irmãos, por que Deus deixou registrado essas duas passagens aqui? Para mostrar que nós, como cristãos, nós somos assim. Nós, uma vez, a nossa fé está lá em cima, né? Como foi lá, Pedro lá, vou lançar a rede, amém, Senhor, né? Ora, Jesus, já estava tudo certo. Agora desceu, quando ele viu o vento, opa! Então, nós como homens, nós somos assim, nós somos frágeis, né? Às vezes acontece alguma coisinha, pronta, você já fraqueja, né? Você já fica desanimado. E muitas vezes o que acontece, nós atribuímos nosso espírito de derrota a Deus. Já perceberam? Aí acontece alguma coisa, o que se fala? Eu não vou mais na igreja, não é? Como se Deus tivesse alguma culpa da nossa fraqueza. Isso é batata. Acontece um negocinho na vida da pessoa, eu não vou mais, fala. Por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que aconteceu? Então você fica, joguei pedra na cruz, o Senhor esqueceu de mim, tanta coisa, né? Mas vejam que interessante, meus irmãos. Jesus, ele, de maneira nenhuma, ele nos abandona, né? Você pode até estar fraquejando, como foi agora aqui nessa situação, né? O que aconteceu lá? Quando ele começou a afundar, estava lá a mão poderosa do Senhor Jesus para resgatar a vida do irmão Pedro, né? E agora eu pergunto aqui,
para nós. Quem é aqui que não passou por uma situação dessa? Tem alguém aqui? Não digo estar no barco em alto mar, mas uma situação que você não tinha nenhuma esperança. Você pensou que você estava sozinho. Você imaginou que você não tinha ou ninguém, para poder te socorrer. Mas a lição para nós aqui, meus irmãos, é que, como eu falei, e a Glória respondeu, o que vence o mundo, o que vence as nossas adversidades, as nossas dificuldades, é a nossa fé. Que vence o mundo, muitas vezes as nações elas acham que é a união, Hoje se pode ver, a Europa está dividida, mercado comum europeu tem uma moeda, Estados Unidos ali também, agora o Brasil, com essa história dos BRICS, já estão até cogitando em fazer uma moeda nova. Enfim, o homem pensa que vai vencer o mundo através desse poder, mas nós aqui sabemos que nós podemos vencer o mundo através da nossa fé. E é interessante, só para nós vermos aqui, eu já estou encerrando aqui, mas abra a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 5, e eu vou pedir para um irmão ler aí para nós, para ver se eu não estou falando nada diferente do que a palavra nos ensina. 1 João, bem no finalzinho lá, capítulo 5, João, capítulo 5, acharam aí? Verso 4. Quem achou pode ler para mim aí, faz favor. 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É isso? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora eu pergunto aqui para os irmãos: a fé que a palavra está dizendo aqui é aquela fé, tenho fé, eu vou fazer um jogo hoje que eu vou ganhar. Essa? A fé, não, eu tenho fé que aqui em casa não vai ter nada. Aí o cara põe uma ferradura atrás da porta. Já viram isso? Já? Ou então ele pega a Bíblia, abre no Salmo 23 e deixa. Já viram isso? Já. Até amarela a Bíblia, Só nem lê. Está lá, nada contra, mas é essa a fé? Não. Agora vejam que interessante, Quando nós chegamos e falamos assim: Senhor, eu não tenho mais para quem pedir, eu não tenho mais a quem recorrer, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi diz isso em um dos seus salmos, Essa, meus irmãos, é a nossa fé. Essa é a fé que nós precisamos
para estar. E para encerrar aqui, vamos voltar naquela passagem lá. A pesca de Pedro tinha sido maravilhosa, não tinha? Precisou chamar outro barco para ajudar, não foi? Pescou bastante. Certamente ele pensou: puxa, eu vou convidar Jesus para vir pescar comigo toda noite, né? Vou abrir aqui uma fábrica de pescado aqui, vou ficar rico. Não foi? Foi nada. O que ele fez? Quando eles voltaram lá, eles deixaram os barcos e seguiram Jesus. Então vejam, Pedro naquele instante ele viu que a felicidade dele não estava no material, né? Ele deixou tudo. E a gente precisa entender isso. O fato de você deixar tudo significa: ah, não, agora eu vou fazer. Foi voto de pobreza, né? Vou ter só uma roupa, vou ter só um par de sapatos. Não é nada disso. A palavra não diz. Se Deus te dá, você tem mais é que usar, porque no céu você não vai precisar disso, não vai precisar de nada lá. Mas Pedro alcançou ali, né? Que a verdadeira riqueza é estar com o Senhor, né? É deixar tudo, deixar muitas vezes a nossa timidez, né? E isso a gente vê muito. Você convida a pessoa, quando é que esse é clássico, né? Quando Deus preparar, eu vou. Clássico. Então você convida, a pessoa tem vergonha. Eu vou virar crente. Eu virei, não aconteceu nada. Pelo contrário, né? Melhorou e muito. Enfim, meus irmãos, a mensagem para nós é essa: é que nós cada vez mais a gente possa ter essa certeza, né? Que Jesus está conosco. Cada um de nós aqui enfrenta situações de toda a natureza, né? Muitas vezes a dificuldade é no trabalho, outras vezes é na sua casa, como eu enfrentei com a minha filha. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus está sempre lá, através de Jesus, estendendo a sua mão, não deixando que a gente vá para baixo. Amém, meus irmãos? Rodrigo, você quer falar mais alguma coisa? Quer encerrar aqui? Vamos lá, né? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, Senhor, por esse privilégio. Estamos aqui, Senhor, em comunhão, louvando e bendizendo o Teu nome, e nós expressamos a Ti, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E pedimos, Senhor Deus, que cada vez mais o Senhor aumente a nossa fé, o Senhor nos dê condições, ó Pai, para estarmos na posição, de maneira que possamos, Senhor Deus, cumprir a Tua vontade nas nossas vidas, e que o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, possa ser, Senhor Deus, o Teu Filho nas nossas vidas. Nos ajude, nos conserve, Senhor Deus, deste Evangelho, e nos dê, Senhor, condições para estarmos contigo até a eternidade. Nos despede agora, Senhor, na Tua paz, nos leva para os nossos lares, e que o Senhor receba, Deus, deste período, este culto de louvor a Ti, Senhor. Nós assim oramos e entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?